Ryzen 5 5600 GT, novo processador que a AMD lançou para usar M4 em 2024. Será que ele é tão bom quanto o seu antecessor e como ele vai em jogos? Rapaziada, hoje vamos fazer um review desse processador bom e barato, por ele já contar com uma placa de vídeo integrada à Vega 7, então você não vai precisar de uma placa de vídeo dedicada para dar vídeo e até mesmo rodar alguns jogos, entregando um custo-benefício bem interessante para quem quer comprar um PC aqui no Brasil. Já temos testes do Ryzen 5 4600G e também o próprio Ryzen 5 5600G, que depois que o AliExpress acabou, não conseguimos mais importar esses produtos acima de $50, por ficar o dobro do preço. Acaba que a solução para montar um PC bacaninha é pegar esses processadores com gráfico integrado e depois no futuro pegar aí uma placa de vídeo. Vamos fazer um unboxing e fazer também testes em programas de benchmark, e a gente vai testar também na prática em jogos atualizados, não só em joguinhos leves que todo mundo sabe que vai rodar, mas também vamos lançar esse carinha aqui em games mais pesados da nova geração. Então fiquem comigo até o final do vídeo se você tem interesse em montar um PC com esse processador. Como eu sempre falo aqui no canal, eu não recebi esse Ryzen, assim como eu também não recebo nada dos produtos que nós fazemos testes aqui no canal. O que mantém esse canal de pé é basicamente seu like. Então se você fez uma busca aí para encontrar esse vídeo sobre os testes de benchmark e esse vídeo aqui do meu canal te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, porque é uma contribuição gratuita que você dá aqui para o conteúdo do canal e eu posso continuar trazendo vídeo para vocês. Então agora vamos conhecer um pouco mais do melhor processador bom e barato para 2024 com o gráfico integrado para você comprar aqui no Brasil. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vamos fazer é o unboxing. Esse processador aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por volta de R$890 no site da Terabyte, com 3 anos de garantia, mas quando eu comprei ele paguei R$750 em uma promoção que teve na Kabum, e eu mandei o link no canal do Telegram que a gente tem. Se quer economizar, entra lá, sempre postamos as melhores ofertas e também vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Abrindo aqui, pessoal, vocês vão ver que a gente já tem acesso a uma outra caixa, e a caixinha do CPU Cooler dele tá inclusive, isso é um ponto bem positivo, já vem com CPU Cooler, que não é grandes coisas, e nós vamos fazer os testes para ver se ele dá conta de esfriar em jogos, também em programa pesado. Temos também o processador e temos aqui também o manual ou termos de garantia. O cooler é padrão da AMD, bem melhor do que os cooler que vem nos processadores da Intel e já vem com pasta térmica aplicada. Esse processador, falando um pouco mais sobre o processador, aqui nós temos um processador de 6 núcleos e 12 threads, clock base de 3.6 GHz, chegando com boost de até 4.6 GHz, TDP de até 65 watts, com cache L3 16 MB, PCI Express 3.0, com temperatura máxima de 95 graus. A maior diferença com o Ryzen 5 5600G foi que ele teve um ganho de 200 MHz no clock boost e perdeu 300 MHz no clock base, mas o chamativo desse processador nem é isso, é sua placa de vídeo integrada Vega 7, que já promete rodar vários jogos. Então esse cara aqui, ele vai ser mais indicado para quem quer montar um PC de entrada ou tá com pouca grana para montar um PC e pretende aí montar um PC e depois no futuro colocar aí uma placa de vídeo. Só que se você tem a intenção de já montar um PC com placa de vídeo, é mais interessante você pegar um processador sem o gráfico integrado, pois ele vai ter mais
mais desempenho em jogos FPS, jogos competitivos, do que esse processador aqui, já que quando a AMD coloca aí a Vega 7 nos seus processadores, fica ali, tira uma parte do processador para incluir o gráfico integrado. Se você pegar um processador sem um gráfico integrado, geralmente vai vir aí ou com cache L3 mais alto, PCI Express 4.0, outras tecnologias que ajudam o processador até um clock mais elevado, que vai ajudar muito em jogos competitivos. A bancada de teste que nós utilizou para testar a carinha foi uma placa-mãe B550M da Maxu. Eu não precisei atualizar a placa-mãe, só de eu colocar o processador já reconheceu perfeitamente. E essa placa-mãe ela foi importada lá do AliExpress, mas aqui nós compramos com estoque BR, onde chegou aí aproximadamente de 5 a 7 dias. Nas memórias é importante você colocar 2 pentos de memória, fazendo assim um dual channel para ter o dobro de largura. O ideal é 2 ES 8 GB ou 2 ES 16 GB, e no mínimo hoje são memórias rodando a 3200 MHz. E como eu falei, o cooler vai ser esse aqui mesmo, vai ser o cooler que veio no processador. Nós vamos testar se ele é o suficiente para os jogos. Pronto, pessoal, nós já montamos aqui o nosso processador em nossa bancada, e uma das primeiras coisas que nós fizemos foi ir lá no site da AMD e baixar o drive desse processador da Vega 7. Instalamos o drive, muito simples. Procura aí o drive no Google AMD e procura aí o drive da Vega. Aqui vai ter vários drives, vocês vão aí, desce até procura aí o drive, olha, processador em Grabines, aí vocês procuram aí, vamos aí em AMD Ryzen processos, aí nós vamos procurar aí o Ryzen 5 5600G, vocês procuram aí a versão do seu processador, aqui Ryzen, aqui a versão do processador, cadê geração 5000, aí a versão do seu processador, instala o drive aí da AMD, e aqui nós temos aqui o nosso drive já funcionando certinho. Já estamos aqui com o drive instalado, a última versão 24.1.1 já está atualizado na última versão. E aqui nós temos aí AMD Ryzen 5 5600G, ele é da linha G, só que aqui nós temos aqui AMD Ryzen 5 5600 GT. Nas memórias nós temos aí um dual channel 3600 MHz. Para que essas memórias fiquem em 3600 MHz, precisamos ir na BIOS da placa-mãe e ativar o XMP para que alcance a máxima frequência das memórias. Nós vamos fazer isso nesse vídeo. E aqui nós temos aí a B550M da Maxu. Agora nós vamos reiniciar o PC, entrar na BIOS, vamos vir aqui, reiniciar o PC, apertar Delete ou F2, dependendo da sua configuração. Hoje em dia a maioria das placas mesmo que eu tenho pegado com o PC reiniciando, você aperta Delete, fica aí apertando Delete. Nós entramos aí na BIOS da sua placa-mãe, nós vamos fazer algumas configurações aqui para a gente extrair o máximo desempenho aí da Vega 7. Nós iremos aqui, a primeira coisa que nós vamos nessa placa-mãe, nós vamos ativar aqui o Resisiblar. Procura aí Resisiblar na sua placa-mãe, ativa aí o Resisiblar, e depois como nós temos aqui o processador, que é o processador mais a placa de vídeo, aí a Vega 7 precisará usar memória RAM como memória de vídeo. Aqui nessa placa mãe nós vamos aqui em Gabrin Configuration, e aqui vai estar em alto. O que vamos fazer? Vamos dedicar mais memória RAM para memória VRAM. Aqui nós temos 16. Aí nós vimos aqui em Intel Gabines, nós vamos colocar aqui em Force, e aqui embaixo em alto nós vamos escolher a quantidade que a gente quer dedicar. Nesse caso aqui eu posso dedicar até 16 GB, mas a Vega 7 não vai usar isso tudo. Nesse caso aqui eu vou dedicar apenas até 2 GB, que nós vamos fazer alguns testes em jogos
para essa configuração 2 GB aqui já está o suficiente. Feito isso, nós iremos aqui em Turbo Boost, nessa configuração, memória, frequência, e aqui nós vamos ativar o XMP. XMP tá disable, nós vamos ativar o XMP. É essa configuração. Tem outras configurações que vocês podem fazer também, mas é só essa configuração que nós vamos fazer. Apertar um F10 aí e já vai entrar a nossa configuração. Já estamos aqui com o Windows iniciado novamente. Nós vamos aqui na CPU-Z e verificar novamente as memórias, a frequência da memória RAM. E aqui já temos as memórias RAM funcionando aí com frequência de 3.600 MHz. Isso aí faz total diferença utilizando com gráfico integrado, que aí o processador, a Vega 7, vai estar utilizando a frequência da memória RAM. Quanto maior a frequência, mais desempenho vocês vão ter no seu jogo. Vamos iniciar aqui também o GPU-Z, dar uma verificada aí na nossa Vega 7 configurações. Aqui no GPU-Z nós já temos Resist Blur, tá desativado, eu acabei ativando, vou voltar na BIOS, vou verificar novamente. Nós já temos aí 2 GB de memória RAM dedicada, então aí nós já está com a configuração corretinha aí para a gente fazer os nossos testes. O primeiro teste que a gente fizemos foi um pequeno benchmark aqui no CPU-Z, onde em SigeCore nós tivemos aí uma pontuação 638 e multithreads a gente tivemos aí 4.904. Essa pontuação que nós tivemos aqui no CPU-Z. Agora vamos fazer aqui mais alguns testes. Aqui no Cinebench R23, o nosso processador em SigeCore ficou muito próximo aí do Ryzen 5 5600X, ficou um pouco distante aí do Ryzen 5 5600G, e ele se saiu muito bem, tendo uma pontuação de 1478. Agora vamos testar ele aí em multicore. Agora ele em multithread, ele saiu um pouco mais baixo, tanto do Ryzen 5 5600X quanto o Ryzen 5 5500. Sua pontuação foi total de 10.234 só na sua pontuação, ficando acima aí do Ryzen 5 4600G e também do Ryzen 5 5600G. Agora a gente vai olhar a temperatura aqui que ele alcançou ao longo dos testes, e aqui no HW Info, com o Cooling Box desse processador, ele alcançou uma temperatura máxima de 95.5 graus. Esse Air Cooler não dá conta de resfriar ele, alcançou aí uma temperatura bem alta, não recomendo para colocar nele, tá? Alcançou uma temperatura bem alta. Se há necessidade aí de jogos ou algum programa pesado, já pega aí um air cooler ou até mesmo um water cooler melhor. Agora vamos partir para os testes aí nos jogos. CS2 Conquer 2 aqui com as configurações gráficas, nós colocamos aqui 1080p, contudo no baixo, muito baixo, sem o FSR, visando aí o máximo de FPS, e nessa configuração aqui nós está tendo ali uma média de 98 FPS, com mínima 75, máxima 98, 1% low 69. Nosso processador chegou a bater ali 81 graus. Aí vai comprar esse processador, esse kit, quer se aventurar nos jogos, eu recomendo que já pega aí um air cooler melhorzinho de 4 heat pipes, senão você vai ter problema aí com thermal tolerance. Aqui o processador até que pega um clock muito bom lá, 4650 MHz, praticamente é o mesmo clock aí do Ryzen 5 5600X. Vamos comparar esses processadores com esses processadores da linha aí 5000. A Vega aí tá 1900 MHz e a GPU tá em 99% de uso. Um desempenho aqui acima dos 60 FPS em 1080p, pegou até uma ótima performance. CS2 Conquer 2 em 1080p, contudo no baixo, sem a utilização do FSR. Dentro aqui do game em 1080p, nós temos aí com o processador, eu fiz um overclockzinho na Vega 7 e nós temos aí o processador
Coloquei ele na Vega 7 em 2.300 MHz. Nosso processador tá batendo quase os 80 graus com esse cooler box aí do processador. Então não recomendo com esse cooler do processador fazer algum overclock, mesmo que seja leve. Ó, 81 graus, nós tá até tendo aí um desempenho, uma média aí de 88 FPS, mas nós precisaria de um air cooler melhor, ou de 4 heat pipes, de um air cooler melhor para manter ele mais frio. Chegou a bater 80 graus e agora estabilizou em 75, 76. Mesmo assim, para mim, um processador com TDPI 65 watts, com essa temperatura, para mim é quente. Mas eu consigo jogar, só que aí você vai estressar sua placa mãe, acaba estressando aí também, sofrer um pouquinho aí com o Thermal Totem, onde o processador esquenta, o clock baixa para tentar deixar o processador mais frio. Nossa placa de vídeo ali ficou 99% de uso e nosso processador ficou ali usando pouco, 25%, usando pouco, usando mais a placa de vídeo mesmo e o processador aí. Vamos testar em outros games para ver como é que ele se sai. CS2 em 720p com tudo no baixo. Ó, em 720p com tudo no baixo, nós temos aí uma média de 158, 150 FPS. Processador bastante quente, 80 graus, bastante quente. Placa de vídeo ali sendo utilizada, a Vega 7 sendo utilizada a 100% de uso. As memórias que nós estamos aqui nessa configuração memórias de 3.600 MHz, um Dual Channel. E aí o processador tá tancando legal. Pena aí que o air cooler, o cooler box que vem no processador, mas a pasta térmica não dá conta de resfriar ele tão bem para jogos. E mexer dia a dia, estudos, trabalho, até que o cooler box vai te servir bem. Mas se for para jogar aí jogos aí mais pesados e deixar o FPS destravado, você vai ter aí uma dificuldade aí na temperatura. No game Fortnite em 1080p com tudo no baixo no modo desempenho, nós teve aí uma média de 150 FPS, 154. O nosso processador ficou com a temperatura aí 75 graus, a frequência aí batendo aí 4.650 MHz, enquanto ali na nossa VRAM ali, ficou ali consumindo ali quase os 2 GB de memória VRAM. Não, teve um consumo baixo, 485 MHz. Aqui no modo desempenho não consome tanto, aí nós ficou aí com a média de 152. E aqui no game Valorant em 1080p tudo no baixo, a qualidade gráfica aí nós colocamos aí tudo no baixo. Aqui dentro do game no modo mata-mata nós tivemos aí uma média de 244 FPS, processador tancou bastante FPS, a temperatura aí bateu aí 70 graus, a utilização da GPU ficou ali em 77, 82% de uso, e o consumo aí da memória VRAM ficou aí consumido total de 489 megabytes. Aqui nós tivemos uma mínima de 184, média 240 e máxima 314. A Vega 7, mas esse processador sem placa de vídeo dedicado quase tancou aí os 240 Hz aí de um monitor. Vamos partir para o próximo game. Estou aí só com 2 GB dedicado, então acredito que vai faltar para entregar o máximo desempenho, mas vamos testar ele assim mesmo. E aqui dentro do game nós temos aí 33 FPS. Acredita que se a gente tivesse aqui 32 GB de memória VRAM, alocar mais memória VRAM e também aqui tivesse um cooler melhor e 32 GB de memória RAM, eu acredito que o game pegaria bem mais FPS. E também estamos aí na cabana, onde querendo ou não pesa mais.
O nosso processador tá tancando aí uma média de 34 FPS de média nesse lugar aqui mais pesado. O frame time tá indo até bem, a temperatura do CPU tá em 73, o clock 4650 MHz, placa de vídeo ali a Vega 7 tá 99% de uso. Pessoal, nós vamos fazer testes completos nessa configuração, vamos testar aí com vários jogos, qualquer coisa nós vamos fazer até um PBOzinho, extrair o máximo desempenho desse Ryzen 5 5600 GT e também comparar ele com outros processadores como o Ryzen 5 5600, Ryzen 5 4600G, para a gente ver a diferença de performance e também testar ele também com placa de vídeo como RTX 4060 até mesmo RX 7600. Por enquanto, pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou continuar testando esse processador. Por enquanto não dá para me dar um feedback desse processador, que esses são os primeiros testes que eu fiz nele, tá? Então, mas já adianto que é um processador bem mais forte do que o Ryzen 5 5600G. Se vocês querem ver mais testes desse processador, ativa aí o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos trazer muito conteúdo com esse processador e também trazer ele aí em live. Um abração e nos vemos em um próximo vídeo. Perfect.